Boa tarde aos alunos do sexto ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Clodoaldo Gomes de Araújo. Aqui é a professora Isabel. Vamos dar continuidade a mais uma aula de História. Dando continuidade ao assunto sobre a Mesopotâmia, o tema da nossa aula de hoje são os povos que habitaram a Mesopotâmia. A Mesopotâmia abrigou diversos povos da antiguidade, atraídos pela fertilidade do solo que era garantida pelos ciclos de cheias dos rios Tigre e Eufrates. Entre os inúmeros povos que habitavam a região, destacam-se os sumérios, os amoritas, os assírios e os caldeus. Outros povos que tiveram relevância na história mesopotâmica foram os acádios e os elamitas. Os povos sumérios. Os primeiros povos a estabelecerem-se na Mesopotâmia foram os sumérios, por volta de 5.000 anos antes de Cristo. Eles fundaram as primeiras cidades da região, das quais se destacam, por exemplo, a cidade de Ur, Uruk e Eridu. As cidades sumérias logo assumiram a condição de cidades-estado, ou seja, possuíam total autonomia e uma administração própria. Essas cidades estavam em constante estado de guerra, uma com as outras, pela disputa de terras. Cada uma delas possuía um deus ou uma deusa distinto. E para a adoração desse deus, era construído templos conhecidos como zigurates. As cidades sumérias desenvolveram uma característica típica dos agrupamentos humanos: as diferenças entre classes sociais. Na Suméria existia uma pequena classe bem estabelecida e privilegiada, que vivia à custa do trabalho das classes baixas. Os sumérios criaram a primeira forma de escrita da humanidade, conhecida como a escrita cuneiforme. A escrita cuneiforme foi desenvolvida pelos sumérios por volta de 3.000 anos antes de Cristo, para manter o registro sobre a contabilidade do comércio, do palácio real e da produção agrícola. Os registros escritos eram realizados em blocos de argila, a partir de um objeto pontiagudo conhecido como cunha. Outros povos que habitaram a região também utilizaram-se da escrita cuneiforme. Os povos acádios. Por volta de 2.200 a.C., os acádios, um povo que habitava a região central da Mesopotâmia, conquistou as grandes cidades da Suméria e fundaram o Império Acádio. Os acádios tinham Ágade como sua principal cidade e tiveram Sargão I como importante rei. Esse império foi um dos primeiros centralizados da humanidade. O Império Acádio, no entanto, teve um curto período de existência. Rebeliões internas, aliadas à pressão exercida pela chegada de outros povos estrangeiros, enfraqueceram esse império. O enfraquecimento dos acádios permitiu a conquista do poder pelos amoritas. Os povos amoritas. Os amoritas eram um povo semita, originário de um deserto da Arábia, que havia se estabelecido na cidade da Babilônia, por volta de 1900 a.C. Esse povo constituiu um império na região, conhecido como Primeiro Império Babilônico. A cidade da Babilônia
foi transformada em um importante centro urbano e comercial de toda a Mesopotâmia. O principal rei dos amoritas foi Hammurabi, responsável por expandir as fronteiras do primeiro Império Babilônico. Atribui-se a Hammurabi o feito por ter promovido um grande desenvolvimento no plantio agrícola com a construção de inúmeros canais de irrigação. Ele também ficou conhecido por organizar um conjunto de leis mesopotâmicas em um mesmo código, conhecido como Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi agrupava uma série de lemas de lei de Tailão, olho por olho, dente por dente. Assim, de acordo com esse código, todo aquele que cometesse algum delito teria uma punição proporcional e equivalente ao dano que tivesse causado. Fica aí um exercício, respondam e até a próxima aula, se Jesus Cristo permitir.